tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de julho de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2367. Tem 5 páginas, 50 elogios e 13 máximos. O tema é temperamento monárquico. A especialidade é o temperamentologia. Quem redigiu o verbete aqui com muita classe é especialista no assunto, a nossa professora Laura, que está aí hoje muito bem assessorada, não é isso? Agora, definição. O temperamento monárquico é a manifestação inata, mini-fraterna e ainda patológica da consciência, decorrente das auto-experiências pretéritas multimilenares na monarquia. O temperamento sendo o núcleo mais complexo das manifestações pensêmicas da personalidade. A construção do temperamento da consciência ao longo dos milênios. Os frutos ainda vivos da monarquia no temperamento atual. A loucura dos reis. O temperamento patológico resultante da genética monárquica. A causa antiga das reações pessoais atuais. A gênese das tendências. A origem das manifestações temperamentais em vidas passadas. A identificação do temperamento através do estudo historiográfico. As projeções baratrosféricas. A carência da autovivência do estado vibracional profilático. A perda de energias conscienciais. A melancolia extrafísica. A sinalética energética e parapsíquica pessoal. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da taxologia, uns 20 traços do temperamento monárquico. Vale a pena ver esses 20 traços que são sérios aqui. Agora, na remissiologia, de 10 itens, nós destacamos 5 verbetes. Antepassado de si mesmo, cacoete holobiográfico, feudalismo, monarquia e rainha. Frase enfática. O temperamento monárquico manifesto e não identificado pela consciência, homem ou mulher, demonstra lacuna de autodiscernimento, de autocrítica, inteligência evolutiva e max fraternismo. Você identifica traço de perfil monárquico na própria raiz temperamental? Sente culpa, orgulho ou já enfrenta a reciclagem renovadora? A filmografia tem indicação de 2 filmes. E a bibliografia específica tem 8 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 22 itens. Prepotência, prestígio, poder, orgulho, arrogância. Retropensenidade, paragenética, holobiografia, saudosismo e elitismo. Autoritarismo, egocentrismo, infantilismo, vitimização e ostentação. Autocracia, hipocrisia, megalomania, conscienciometrologia, autoconsciencioterapia, parapatologia e passadologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é abstinenciologia. O argumento é prescritivo-lógico. Então, vocês vejam, o processo hoje é monarquia de um lado e a abstinência do outro. Então, um é a doença, o outro a gente já está dando aqui a terapia, tá certo? Está aberto hoje, dia 26, o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E o que o senhor acha disso? É baratrosférico? Estarei errando caso seja aprovado nesse concurso? Fale mais sobre o assunto. Alguém quer falar sobre isso? Tem alguém aí do vericismo aí? Como é que é? Olha, eu acho que você está batendo na porta errada, porque falou comigo, eu meto o pau nisso, eu desanco com isso, eu sou contra. Eu sou o cara da paz, eu escrevi até um livro que chama Homo Sapiens Pacíficos. Agora, você sabe, geralmente as pessoas entram lá no Exército, às vezes, porque quer arranjar um jeito de arranjar um emprego, às vezes não tem uma infraestrutura melhor, tem isso tudo. E tem certos lugares que, às vezes, a pessoa entra lá para estudar, junto com os milicos, quer dizer, com os militares,
e apenas 10% que segue a linha militar. Por exemplo, lá no ITA, quando eu estava lá e cheguei a dar curso lá dentro, o problema todo é o seguinte, era só 10% do povo que entrava para a aeronáutica. A maioria não entrava no ITA. Só fazia aquilo lá para ter o curso, para poder fazer uma carreira, depois estudar alguma coisa. A baratosfera se subdivide em comunex sectária e de guias cegos? É, mais ou menos, mas não é só isso, não. Às vezes, você dividir a baratosfera é difícil. Você teria que dividir pelas doenças, pela nosografia, pela loucura, né? Aí sim. O que seriam as zonas intermediárias? São aquelas quando a pessoa está começando a sair daquilo para ir para a comunex mais avançadinha. E a dos intermissivistas? Essas são aquelas das concierges que fizeram o curso intermissivo. Essas, então, vão para holopensênios mais avançados. Então, no caso, comunex já mais evoluídas. Muitas vezes a conscienciologia deixa a impressão de que só existe no planeta intermissivistas e consréus de diversos níveis. Você não está muito longe da realidade, não. Até que está certo. A sua observação, que parece ser crítica, ela está perfeita. Muito bom. Agora, eu passo, então, a Laura para o Arlindo, que está estudando, você sabe. O Arlindo, diretamente da Itália, para você. A questão do... Então, aqui, na página 3, paradoxologia, o paradoxo da inconsistência contra o próprio temperamento monárquico do intermissivista. Então, Inconsciência, né? Então, quando a gente pensa que a gente é intermissivista, né, Arlindo? A gente tem um curso intermissivo. Então, a gente tem uma assistência para fazer no planeta, a gente tem uma proexis, a gente tem que ter megagescom, mas a gente tem esse temperamento monárquico ainda latente, né? Marcante. Isso não deixa de ser... E a pessoa não se dá conta que ela tem esse temperamento monárquico e que ele ainda é muito, muito manifestado na sua vida. Então, ela está sendo muito inconsciente perante toda essa informação que ele tem no curso intermissivo. Porque curso intermissivo é implícito que a pessoa tem que fazer reciclagem. Então, se ela não está aceitando que ela tem esses traços de temperamento monárquicos, que vem do passado dela, ela não está enxergando esses traços, ela está sendo, de alguma forma, inconsciente e incoerente com toda a informação, com todas as aulas do seu curso intermissivo. Se bem que tem uma parte que já está caindo a ficha, né? Como mínimo. Uma parte como mínimo, né? Agora, na trinomiologia, segunda e terceira linha, o trinômio comportamental sem reparo, sem retoque, sem rebate. Por favor? É na página, página 2, Sim. No fim da página, trinomiologia. Sim. Segunda linha, o trinômio comportamental sem reparo, sem retoque, sem rebalo. Então, aqui seria a pessoa não tem reparo, né? Então, ela está se manifestando daquele jeito, né? Sem reparar no comportamento dela. Ela não está... no caso, ela não estaria retocando nenhum comportamento, nenhum trafar, e ela não está nem percebendo a rebarba que ela está levando por esse comportamento. E também pode ser visto da outra forma, né? A pessoa está tendo um comportamento positivo, e aí a pessoa não estaria levando a rebarba. Então pode ser visto das duas formas, né? Quer dizer que um monarca, ou monarca e a monarca, eles se acham o máximo e nem percebe essas coisas. Né? Não, se a gente fala de monarquia, do monarca, é bem difícil quando a gente era monarca no passado, é bem difícil a gente pensar em cosmoética. Acho que é quase praticamente impossível pensar em cosmoética ou teogonética quando a gente estava naquela época. Mas este meu verbete hoje, ele traz mais a ideia de hoje. Nós hoje, o nosso temperamento hoje. Não seria quando nós éramos monarcas, sino hoje nós hoje não somos a monarquia. Somos intermissivistas. Estamos aqui
fazendo uma proex. Só que nós temos um temperamento monárquico. Os que tivessem, os que aceitaram que tivessem, né? Se nós pensamos que 90% de nós somos do clero, somos da monarquia, algum temperamento monárquico devia sobrar. Por quê? Porque o temperamento é a última coisa que a gente muda. Então, é uma matemática. Você vai vendo a lógica do negócio. Éramos da monarquia. Temperamento é a última coisa que muda. Então, alguma coisa sobrou. Até aqui todo mundo de acordo, né? Então, se sobrou alguma coisa, a gente tem que conseguir chegar a alguma coisa. E hoje a gente tem conceitos de cosmoética, hoje a gente sabe que existe moral, que existe ética. Então, como é que hoje isso é com nós? Como é que isso se manifesta? Então, eu não estou falando... Vocês já notaram que está faltando, as nossas princesas não apareceram aqui hoje. Tem um monte delas. Acho que elas estão com medo de levar alguma rebordosa. Vieram mais Eu rainhas. estou vendo aí, as princesas, aquelas nossas, são características dele. As rainhas O vieram. que houve? Pois é. Não, eu falo Não sei, tô princesa para não perguntando, falar que é não sei. rainha. Agora, Laura, como eu tenho essa raiz italiana, coisa de clero, você acha que quase tudo da monarquia bate com o clero em termos de trabalhos? Assim, não deve bater, né? Mas Alguma coisa com certeza, porque monarquia e clero era tudo irmão, né? Era difícil. Agora, por exemplo, você acha que o Adélio tem que ver alguma coisa com esse tema? não, Tá aí, ó. a parte gaúcha monárquica. Né? Ah, é? Ó, tem mais gente gaúcha aí. Cuidado com esse negócio que você está falando aí. É? Obrigado. Tá sério, né? Mas olha, não é engraçado o caso das princesas não ter aí? Nós temos aí uma meia dúzia de princesas, onde é que elas estão? Hein? O que houve? Hein? Essa quinta-feira. Tem gente que está aqui todo dia, hoje falhou, que negócio é? Já era para estar aqui. Já vamos para quase uma hora aí que começou a textura. Como é que você explica isso? Hein? Um tempinho ainda. Alô? Laura, aqui em cima. Sim. Poderia, por gentileza, traduzir, pelo que eu não entendi muito bem, o estrangeirismo. Aqui Não estou escutando bem. poderia traduzir o estrangeirismo? Sim. O que significa mesmo? Quien tuvo, retuvo. É. Essa é uma frase espanhola que traduzida literalmente para o português seria quem teve, reteve. Que significa, ela é mais focada para a beleza das mulheres. Então, é tipo assim, a mulher que foi bonita, ela sempre será bonita, mesmo que ela vá fazendo anos. Mas eu quis dar outro sentido aqui. Não é porque ela é mais usada para isso, mas ela pode ser generalizada. No sentido de que quem teve, reteve. Então, aqui eu estou dando mais o sentido de que quem teve o temperamento monárquico, reteve o temperamento monárquico. Ele ainda tem. Oi? Na frase. Seria algo assim. Na colocologia tem. Em português é o seguinte, quem foi rei é sempre majestade. Também. Esse está aí também. Tá, no verbete também. Tá, outra coisa que eu queria que explicasse melhor, porque eu entendo também que, como jornalista, eu sempre tive ansiedade e necessidade de ficar por dentro. Isso significa ter resquício de monarquia? Outra coisa, ele é do Rio Grande do Sul. Então, eu, Cário, aí eu coloquei ficar por dentro na listagem, né? Na patologia. Na patologia. Na listagem também. Quarta linha de cima para baixo. De baixo para cima. A ansiedade e necessidade de ficar por dentro de todo. Aí é porque assim, eu não sou quem para falar se isso pode ser um traço teu de monarquia ou não. Eu vou te dar a minha visão do que eu estudei. Que você que vai ter que estudar e que você vai ter que se autoanalisar. O que eu estudei para colocar essa frase é o seguinte. As pessoas que precisavam... Está chegando, gente. Ele estava perguntando pelas princesas e não estava entendendo onde que elas estavam. Por isso que...
Falei, calma, que vai chegar. Então, seria o seguinte, o Carlos, as pessoas, imagina a corte, né? A corte tinha os reis, as rainhas, e tinha todas aquelas pessoas em torno deles, né? E as pessoas que não ficavam por dentro das fofocas, das informações, ficavam de fora, e essas pessoas não tinham controle, não tinham o poder. Quem não tinha o poder da informação ficava de fora, quem ficava de fora não tinha título, não tinha dinheiro e corria risco até de morte, né? Porque não tinha como se entrosar naquele círculo. Então, essa necessidade de estar no controle, de estar no poder, de estar naquele círculo de pessoas, criava uma ansiedade muito grande nas pessoas. Aí, como é que isso hoje se manifesta em nós? Aquela pessoa que ela precisa saber de tudo, ela tem que saber de tudo. Como assim? Mas o que falou fulana de tal? Mas falou como? Mas falou daquele jeito? Mas falou assim mesmo? Mas foi daquele jeito que falou? Então eu digo, mas você precisa mesmo de saber tudo daquele jeito, daquela forma, por quê? Então aí você vai ter que analisar se essa necessidade de saber é de jornalista ou vai além. Perfeito, senhor. O Carlos. Perfeito, senhor. Eu queria fazer para informar. Que lição para o jornal. Eu me atreveria, eu poderia ter a ousadia de falar mais, nós, trazendo isso aqui para a nossa comunidade, né? Nós temos aqui, por exemplo, as fofocas das últimas novidades, né? Tipo assim, agora temos a mini tertúlia, que ela não é filmada, ela não é gravada. Então, quem não assiste a mini tertúlia, sempre eu não posso assistir porque nesse horário estou na faculdade. Aí eu sou daquelas que querem ficar por dentro de tudo, obviamente, né? Por isso, obviamente que eu estou fazendo um verbete porque eu tenho a ver com verbete, né? Então, aí eu fico falando, Sandro é meu parceiro, ele assiste bastante a minha tertúlia. Mas aí, o que foi falado? Foi comentado assim. Sim, mas foi falado como? Mas quem que falou? Por quê? O que aconteceu? Não, mas quem que comentou? Mas de que forma? Bom, e se a coisa fosse a ver com monarquia comigo, aí ele já tá agindo, já são 2 dias falando do assunto, né? Não está bem assim, eu estou fazendo um pouco de histrionismo. Mas... Agora, ela tem toda a razão. Estou fazendo um pouco de histrionismo. Isso aqui é o tititi. Estou fazendo um pouco de histrionismo, mas para mostrar a situação. Mas até onde que vai essa curiosidade? É uma curiosidade sadia ou é uma curiosidade que vai, tipo, eu não posso ficar por fora, eu preciso saber. Então aí cada um tem que analisar. Blá, 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 trololó, tititi, tudo é isso aí. Laura, aqui no B, por favor. O outro nome é fofinho. Tudo bem, boa tarde. Parabéns pelo tema. Obrigada. Vamos pensar na hipótese. Hoje nós temos na nossa atualidade ainda países que vivem de principados, que há rainhas. A gente pode mencionar na Inglaterra, ou se não ir para os Emirados Árabes, que ainda tem os reis, e as rainhas e as sultanas. Como fica nessa consciência intrafísica esses impérios dentro do holopensene das pessoas que trazem um temperamento monárquico? Como poderia reforçar isso e ser um traço de fardo mais difícil da reciclagem, por existir ainda, por falar que não é tão passado assim, porque existe ainda as famílias, né, de monarquia, existe a monarquia hoje em outros países. Primeiro, ele pode ficar mais reforçado. Pode ser que ele fique mais reforçado. Mas eu não acho que isso seja determinante. Por exemplo, no meu caso, eu nasci na Espanha, um país que tem monarquia. Então, eu poderia dizer que poderia ser que meu temperamento ficasse mais reforçado a causa desse holopensene. Só que hoje eu poderia afirmar que meu holopensene, meu temperamento não foi, eu acho que não foi reforçado por esse nascimento na Espanha, e sim pelas quantidades de vidas passadas que eu tive na monarquia, vidas inclusive consecutivas que eu tive na monarquia. Acho que foi isso que fincou meu temperamento monárquico. E não esse holopensene. Mas óbvio que as pessoas estão em um holopensene de monarquia muito forte. Posso citar, por exemplo, um exemplo de holopensene? Por exemplo, minha mãe, ela costumava me enfeitar assim, robusta, com decote de princesa, com
com roupas assim bastante ufantes, de coloridos, de saiotes, como se diz, aqueles que armam. E realmente assim, eu ia para festa de aniversário assim, eu ia para qualquer lugar assim, como, né? Só que isso me incomodava. Eu queria tirar aquelas roupas, mas se eu fosse um temperamento monarca, eu ia me sentir como tais, como nós somos em 4 irmãs, tinha minhas outras irmãs que chegavam da festa, eu não queria tirar aquele vestido, já sentia a própria princesinha, né? Então, assim, nas roupas, Não, tem gente que sai logo. Aqui, ó, tem uma, ela chama Reinalda. Ela era de uma cidade lá que chama Torres. E o consorte dela é o Balbino que está ali, olha só. Pá. Agora, o que se passa? Essa turma já foi de monarquia, mas hoje não é nada. Eles ajudavam lá de uma maneira impressionante na cidade. Agora, o melhor da história é o nome da cidade, Torres. Isso é que é engraçado no caso dela, Torres. Né? Então, de uma forma inconsciente, até na vestimenta, chamar carinhosamente uma filha de, minha princesinha. É isso, é todo um temperamento monarca, uns traços que nós temos e a gente não identifica tão nosso, a gente vê no outro. Mas no caso a tua mãe, falando da tua mãe, mas no caso a tua mãe nasceu em um local de monarquia? Não. Ela tem um temperamento monarca. Sim, ela tem, mas vocês são do Brasil, né? Ela é italiana. Ela é italiana. Os pais são italianos, os avós, na verdade ela nasceu em São Paulo, mas os pais são italianos mesmo. Mas às vezes tem outra coisa que você comentou. Você comentou que você não gostava e que você tirava os vestidos. Rapidamente. Sim, mas às vezes isso é já uma autodefesa que você já não quer mais nem saber daquilo, porque você já saturou com aquilo em outras vidas. Então você já não quer mais saber daquilo. Mas pode ser que você em outras vidas já tenha usado muito aquelas roupas também. A gente não pode tirar conclusões muito rápidas. Porque eu me lembro muito bem na primeira vez que o professor Valdo falou que eu era da monarquia. Eu não acreditei naquilo, de jeito nenhum. Não, pelo contrário, ela deu um contra violento. Eu já contei isso muitas vezes aqui. Eu coloco sempre o meu caso, porque muitas pessoas acham que eu nasci sabendo que eu era da monarquia. Não. Eu fiquei sabendo que era da monarquia com 36 anos. Então, eu ia perguntar justamente isso. Qual foi o intuito de você escrever esse verbete, se é por uma propriedade exata da sua característica? Não, eu, na minha percepção, logo que eu te vi assim, eu vi traços em você marcantes de monarquia, assim, realmente assim, de autoridade, que manda, né, tal. Aí eu falei, deve ter tudo bem. Faça isso, embora talvez eu nunca pensei que fosse da monarquia. Eu nasci numa família de classe meia muito baixa, nasci na Espanha, num local assim normal da Espanha. Nunca estudei, a minha família nunca me incentivou para estudar, a minha vida foi bem difícil. Meus pais se separaram, eu tive que cuidar das minhas irmãs, eu sempre tive trabalhos de diarista. A minha vida foi bem plebeja. Então, quando eu cheguei aqui, o professor Valdo falou que eu era da monarquia, eu pensei, ele não sabe nada da minha vida. Ele está não sabe, né? É sempre assim. Eu falei, não, primeiro eu recebo uns tiros, depois a pessoa abençoa. Aí eu tenho que explicar para ele a minha vida, para ele entender que ele está errado, né? Aí só quando eu fui estudar todo esse contexto monárquico, que são já uns 7 anos que eu estudo todos esses assuntos. Hoje eu tenho uma bibliografia de mais de 71 livros e muitos filmes sobre o assunto. A gente tem até um curso sobre monarquia. Aí que eu descobri que sim, que realmente eu tenho muitos traços de temperamento monárquico, né? E eu venho trabalhando muito com esses traços. Então, por isso que eu faço verbete. O Java também está aí hoje, tá? Tá, a Sofia está aí. Agora, gente, tenho acompanhado os debates em torno da técnica da Index. Devido à tendência dispersiva do jovem, entendo que a mesma deve sim ser conduzida com disciplina e seriedade. A meu ver, o que pode ser grande motivador evolutivo ao jovem é a afeição expressa e manifesta às consciências, especialmente ao grupo karma. Como desenvolver a afeição máxima proposta na técnica de mais um ano de vida no livro 700 Experimentos? Olha, aqui seria bom era você ver a técnica de mais um ano de vida. Eles não vão dar um curso aí sobre o assunto?
Quando é que vai ser? Você sabe agora o próximo? Alguém sabe? Em outubro? Em outubro. Então seria bom você, uma hora, entrar em contato lá com a recepção do CEEC, eles vão lhe dar quando é que vai ser isso, com calma, etc. Seria bom. O seu caso, mais um ano de vida, vai ajudar muito você. Ele tem 26 anos, ele é de São Paulo. Eles não vão dar esse curso em São Paulo agora, não, né? Então, o ideal é ligar mesmo para a recepção. Agora, para a professora Laura, poderia nos citar algum dos frutos ainda vivos da monarquia no temperamento atual, que é na Fatologia, página 1, segunda linha que você está falando? Então, aí, maiormente seria aquela listagem dos 20 itens, né? Seriam os frutos, assim, do temperamento. Por exemplo, a gente teria aqui o apriorismo, a arrogância, o desprezo, a dissimulação, e por aí vai, né? Tudo isso seriam... A mega análise, aí, ó, tem tudo aí. Todos prepotência, poder, orgulho, arrogância, elitismo, autoritarismo, egocentrismo, ostentação, autocracia, hipocrisia, megalomania, bolas, tem tudo aí. Tudo isso é no verbete, hein? Isso aí que a Flávia está apontando também. Pessoas que querem ser tratadas de forma especial, que eu acho que eu não mexo Chegou mais um. Na patologia. O que poderia nos ensinar quanto à terapia da depressão patológica resultante da perda do poder? Está na Fatologia, página 1, final da 9ª linha. Essa perda do poder seria a síndrome do ostracismo, né? Que tem um livro pelo professor Maximiliano, né? Que fala sobre isso. Aí, bom, eu não sou uma experta nessa síndrome, mas eu vejo que a gente tem que estudar muito o assunto, né, do poder para poder abrir mão dele e ver que realmente é uma coisa que na nossa proeza não faz sentido nenhum, né? Comecei a fazer a autorreflexão em busca de algum traço baseada na taxologia final da página 3, está aí. Nos 20 itens listados, tem alguns itens que batem mais com a minha personalidade. Porém, atribuo a outra característica e não ao contexto do temperamento monárquico. Gostaria de que comentasse sobre os diferentes contextos que podemos interpretar os traços listados aí. Bom, aí entramos no mundo da psicologia, né? Muito abrangente, né? Eu foquei mais traços que são derivados do temperamento monárquico. Agora, quem vai avaliar se esses traços são do temperamento monárquico ou são traços de outro contexto, eu acho que ajudaria muito você fazer o conscienciograma para poder realmente passar um pente fino nesse aspecto, né? Mas o que a Mabel está apontando aqui também, os macacos, já mostrava todos estes traços monárquicos. Nós passamos um filme muito bom no curso sobre monarquia, ou profilaxia das posturas monárquicas, um filme muito bem feito, que mostra muito claramente esse comportamento do macho alfa e do poder e do trono com macacos. Então, aí cada um tem que... Não estou falando que a pessoa que está escrevendo é um macaco, não é isso, né? Simplesmente que a gente tem que analisar muito bem os nossos comportamentos. Ô Jaiva, depois você fala também o que é que você viu lá. Seria bom. A sua opinião sobre os casos. Né? Foi ele que você que é amigo dos macacos aí. O filme do macaco é bem impactante, né? Porque a gente se vê claramente todos os traços monárquicos de ambição, de luta pelo poder, de ciúme, de vaidade, né? Totalmente caracterizado num grupo de macacos, né? Que está convivendo num lugar na Índia lá. É um filme assim que faz choca bastante. É um filme da National Geographic, da Natil, né? Que eu não lembro o título do... O Príncipe Destronado, alguma coisa assim, o Príncipe Deposto, alguma coisa assim que chama. Em inglês, no YouTube está. No YouTube você acha ele completo. Legendado. Laura, sim. Na página 2, sim. na Fatologia,
a questão do curso aí, profilaxia das posturas monárquicas, promovendo o autoenfrentamento. Então, alguém falou do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte também tem muito isso. Inclusive, eu morei no Rio Grande do Norte em 2008 e eu contei ao redor do Rio Grande do Norte 10 castelos construídos. Entendeu? Castelo que tem até os guardiões na porta, de umas estátuas grandes, outro tem fosso, outro tem tudo isso lá. Então eu estava vendo aqui a possibilidade de levar esse curso lá para o Nordeste, está cheio de monarquia também lá. É assim, este curso nós já dimos 2 vezes aqui no TAE. Ele está marcado agora para 11, 12 e 13 de janeiro do próximo ano. E já tem bastantes pessoas de Natal e de São Paulo que pediram para a gente fazer itinerância com ele. Mas a gente está estudando, porque o curso ele conta com 7 professores. Então, deslocar 7 professores para um curso é um pouco complicado, é muito caro. Então, o que eu convido esse pessoal de Natal é se organizar para vir em janeiro e fazer o curso, né? A monarquia topa, né? Banca. É? A monarquia tem que bancar, né? É. Mas escuta, fala aí para mim, quantos castelos tem no Rio Grande do Norte? Eu Você viu? contei 10 ao redor de Natal. 10 já. Eles vão aumentar, então tem alguns que são novos, né? Tem alguns novos. Tem alguns anos eu estive lá, vi, mas tinha menos. Tem uns bem novos. Foi construído aqui de uns 5, 6 anos para cá. Ah, sei. Puxa vida, hein? 10. Rio Grande do Norte. Primeiro, Rio Grande do Sul. Agora, Rio Grande do Norte. Outra coisa, por que será que esse povo todo renasceu no Rio Grande, não foi no Rio Pequeno? Tamanduazinho, por exemplo. Ninguém nasceu no Tamanduazinho, foi tudo em Rio Grande, um no sul, outro no norte. Que este ano 4 pessoas de Natal fizeram no curso. Relataram assim histórias bem interessantes. Então estão convidados para fazer o próximo curso. Ele é do intercâmbio. Ele é do intercâmbio. Coordenador de Fortaleza. Pois é, ele coordena Fortaleza, mas da intercâmbio. Fortaleza. O caso é sério. Vou arranjar alguém que nasceu no Tamanduazinho. Alô. Pergunta? Aqui. Sugestão para complementar a patologia, que eu não encontrei. Sim. O casamento arranjado para aumentar o poder ou expandir os domínios territoriais também. Acho que esse item aí eu coloquei no verbete monarquia. Monarquia. No monarquia você vai encontrar, e no verbete feudalismo também. Esse verbete aqui eu quis focar mais na parte do temperamento mesmo. Temperamento, tá. Mas obrigada, viu? E a questão na taxologia lá, os traços do... Sim. Poderia acrescentar talvez o belicismo, que não aparece ali. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa sobre violência aqui. A gente pode colocar assim. E na megapensinologia, você colocou ali, já fomos reis. Sim. Podias comentar um pouco mais, assim, que todos nós já fomos reis? Não. Está bem abrangente? Está bem abrangente, porque o professor Valdo fala muito que a maioria de nós fomos da monarquia ou fomos do clero, né? E, bom, dentro da monarquia tem os reis, tem as rainhas, tem as cortesãs, tem as princesas e por aí vai, né? Mas eu quis fazer uma frase mais generalizada, mais abrangente. Tipo, bom, pode ser que eu não fosse rei, mas que eu estava na história, com certeza que eu estava, de alguma forma, né? É o que eu quis dizer. Laura, Oswaldo aqui da guarda aqui do castelo. Eu acrescentaria também o militarismo além do clero e da monarquia, né? Você poderia me expandir a ideia que você menciona aqui na polinomiologia, o polinômio emoções miméticas, posicionamento ultrapassado,
comportamento contraproducente e autoexpressão estanhada? O polinômio emoções miméticas seriam emoções repetidas, né? Então a pessoa tem uma série de emoções, por exemplo, vamos pensar em vitimização. A pessoa em diversas situações, ela sempre se sente vítima daquela situação, seja que fosse, ela sempre é a coitadinha daquela situação. Ela tem um posicionamento ultrapassado, ou seja, ela não faz reciclagem, ela está por fora, é um comportamento que ele já não é de acordo com o tempo, com a circunstância, com o contexto, tá? E esse comportamento ele é contraproducente, porque ele vai contra, primeiro, ela mesma. E contra o contexto também, porque todo mundo fica incomodado com aquele comportamento da pessoa. Que fica chato, né? A pessoa tem um comportamento que não é adequado, né? E isso leva a quê? Leva a uma autoexpressão estagnada. A pessoa sempre fica do mesmo jeito, ela não muda. Fica estagnada, fica parada. Seria bom clarear uma coisa. Aí não é tanto o militarismo que tem que entrar no assunto, não, porque o militarismo já estava incluído na monarquia. É tanto que muitos generais se tornavam marquês, visconde, o rei e a rainha colocavam o cara lá. Outra coisa, muitos desses caras, quem dirigia às vezes uma batalha, às vezes era um barão, não sei o quê, tudo isso. No entanto, lá ele era o general, entendeu? Então tudo isso, era assim, o militarismo com a monarquia, porque quem mandava eram os reis, e eles é que tinham que criar o soldado. Mas a mesma situação se dava dentro do clero, né? Mas agora o caso, isso na história tudo é assim. Uma coisa boa para ver isso, o caso dos militares, que se tornaram da hierarquia monárquica lá, da corte, da realeza propriamente dita, é a vida da Inglaterra, lá, o processo da Inglaterra até hoje. Tem muita gente assim. Tem até um filme que tem aí o cara que lá, a dona era apaixonada e tudo. Tem vários desses aí. Deve ser esses livros que você tem aí com os filmes. Esse aí eu não trouxe, mas aqui tem a história dele também. Agora, Laura, me diz uma coisa. Quais são, dentro do temperamento monárquico, os 3 trafores mais importantes que você destaca? Trafores? Trafores? No temperamento? Bom, a pessoa... Uma delas é o intelecto. O intelectual, a parte intelectual, a pessoa era culta, né? A erudição. A liderança, quando ela era positiva, por exemplo, a liderança dentro da educação. E o terceiro para por aí, não tem mais. Deixa esses dois. Esse para por aí. Está forçando a vaga, viu? Está terrível esse. Não, tem casos, por exemplo, se a gente fala da aragonesa, por exemplo, tem a etiqueta, o bom comportamento, a finesse. Finesse. Mas a finesse às vezes pode ir para a suntuosidade, é tudo muito... É uma linha muito sutil, né? Do glamour passar para a suntuosidade, daí a passar para a arrogância. Então, tudo isso tem que ser muito, muito estudado. Laura. Mas a estratégia ela também pode ser colocada como coisa de exército, de belicismo, né? Uma das coisas que eu vejo, assim... Trafor, para mim... Laura, a gente vê o desenvolvimento da inteligência política, né? E isso foi muito desenvolvido. Quando ela é usada para ajudar, ela se transforma em diplomacia. Essas pessoas que têm essa tendência, geralmente elas brilham nisso, né? A capacidade diplomática é muito desenvolvida, né? Quando ele quer usar também aquilo para dominar também é um problema, né? Mas quando ele consegue reverter essa inteligência política para a favor da diplomacia, eles são grandes diplomatas, né? Agora, na Fatologia, página 1, 4ª linha, poderia comentar a origem das manifestações temperamentais em vidas passadas? Ai, não estou vendo. A origem das manifestações temperamentais em vidas passadas. Então, a origem, neste caso, de um temperamento monárquico, a origem é na raiz temperamental. E essa raiz temperamental vem de vidas passadas dentro da monarquia, onde a gente tinha uma manifestação de traços monárquicos, que são esses traços listados na listagem de atrás. Agora, na binomiologia, página 2, 1ª linha, poderia abordar o binômio egão-orgulho?
Bom, acho que isso não tem muito o que explicar. A pessoa que tem ego, que tem ego, que pensa só nela, que se coloca sempre ela é uma pessoa orgulhosa também. Agora, no verbete do BAC, página 5, em premissa, poderia ampliar o item antidrogologia. O problema todo aqui é o seguinte: o processo da droga, que é a primeira ação para fazer desaparecer a abstinência, é dedicar-se à higiene consciencial. Então, nós falamos aqui, riscar a droga do mapa para o resto da vida, inclusive mudando as companhias, e, se preciso, até o domicílio, quarteirão, o bairro, a cidade, o estado, o país, o continente. Isso evita a mudança prematura da dimensão conhecida como autocídio. Autocídio quer dizer o suicídio. Então, aqui é aquela velha história que nós falamos. Aquilo que não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem. De modo que o processo é mudar. Droga não tem jeito. Quando a pessoa entrou e ela ficou veterana do assunto, já está com síndrome de abstinência, o ideal é internar mesmo. Não tem muita saída para isso, não. Senão, pode acontecer coisa pior. Agora, outra. Gandhi chegou à dispersidade durante a sua proex? Não. Ele não. Ele tinha uma porção de furos, né? É só examinar bem a vida dele que você vai ver. Não era assim, não. Ele foi até uma grande personalidade, fez muita força, mas não chegou a isso, não. A verbetógrafa. Gostaria que explanasse sobre a relação entre arte e monarquia. Poderíamos estender a teoria do temperamento monárquico aos artistas da Renascença, protegidos pela monarquia, que desfrutavam dos privilégios da corte? Os beneficiados pela monarquia, nobres e artistas, carregam o mesmo traço? Seria esse um temperamento pseudo-monárquico? É uma boa colocação dele, né? A gente não pode esquecer que todo esse ambiente de monarquia era um ambiente muito culto. E mais nessa época que ela está apontando, ou ele está apontando da Renascença, tinha aquele processo do mecenado, né? Da época do Lascanosa. Então, aquele monarca que não tinha mecenado, que não importava e exportava a arte, era um monarca que não era considerado culto. Então, ele tinha por obrigação que proteger algum artista, senão ele estava fora da moda, né? Então, era uma coisa quase obrigada para esse contexto, né? Fazer esse tipo de intercâmbio artístico. Mas não todo monarca era artístico. Nós não podemos esquecer que a maioria dos monarcas, dos reis, não sabiam nem ler nem escrever. Eles tinham conselheiros ou válidos que faziam todos esses processos intelectuais por eles, né? Então, não quer dizer que porque eles protegeram, eles eram cultos. Eles a turma de Firenze, Florença, Lourenço de Médici. Aí tinha mais um movimento artístico, né? Mas não era a turma do Avendário. Mas não era em toda a Europa que isso era assim. Tinha também a Cristina de Suécia, com a Uppsala, que também tinha um movimento bem grande. Mas não era generalizado. A Cristina da Suécia escreveu muito. Tem máximas dela no mundo inteiro. Tem muita bobagem nas máximas, mas ela escreveu as máximas. Ela era autodidata. Agora, esse temperamento artístico poderia ser ou não um pseudo-temperamento monárquico, aí cada caso é um caso, a gente teria que estudar. Agora, tem uma coisa que o professor Valdo falou há pouco tempo, que uma maneira que as pessoas tiveram de sair da monarquia é ir para a arte. Então, uma linha de escape, né, dela para ela nas múltiplas vidas, né? Então, ela teve muitas vidas na monarquia, aí ela tem que sair daqui num caminho possível é ir para a arte. E tem outra coisa também, sobretudo na questão das mulheres. As mulheres que gostam muito de coisa muito refinada e muito bonita, elas provavelmente tinham um pé na monarquia também. Então, pode ser que isso também tenha uma relação, né? É possível também. Laura, aqui em cima. Quais as estratégias, ou que você usa, ou que você já identificou, que você acha que mudam o temperamento, ou ajudam a mudar o temperamento monárquico? Agradeço muito a tua pergunta, porque eu acho que isso é toda a questão, né? Porque assim, o mais importante é você identificar que você tem esse temperamento. Isso é o mais sério.
e expor que você tem esse temperamento para os outros, né? Que isso é um ato de autenticidade também. Mas não adianta ficar só por aí, você tem que fazer essa reciclagem, né? Então, para mim, o que mais ajuda é esse estudo desse contexto da monarquia e do temperamento. Aí eu fico muito lúcida a esses comportamentos, né? Por exemplo, essa listagem aqui. Vamos ver, né? É óbvio que eu tenho muitos, se não todos, os que estão listados, né? Alguns eu tenho. Então, pode ser que de algum eu consiga fugir. Pode ser, não sei. Então, vamos supor, por exemplo, vamos supor aqui que eu pego superioridade, social, moral, intelectual, autoproclamadas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar muito atenta no meu dia a dia, quando que essa superioridade ela pode ficar manifesta para os outros. Porque, às vezes, eu não vou perceber, mas outros vão perceber. Então, eu tenho que ficar me olhando de fora. Bom, será que eu mostrei essa superioridade? Será que eu não mostrei? E tentar fazer a minha reciclagem o antes possível, não demorar. E, sobretudo, não ficar pega para esses comportamentos. Porque a única que sai perdendo sou eu mesma. E porque a gente cansa, chega uma hora que você satura, você não quer mais se comportar assim, você não quer mais passar essa imagem para o outro. Tipo assim, a menina falou para mim, eu não conheço você, eu vi você passou essa imagem para mim. Isso que ela falou para mim, eu escuto muito. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito exposta com este assunto. Este é o terceiro verbete que eu faço sobre este assunto, eu tenho um curso sobre este assunto, eu falo muito sobre este assunto, então, para mim, por exemplo, me expor perante vocês com este assunto é a minha maior reciclagem. Porque eu tenho que admitir que pessoas como ela falem para mim, nossa, mas você realmente passa uma imagem de pessoa autoritária muito forte. Então, como é que eu não vou reciclar? Aquilo é um tapa. É um tapa. Quem que vai aguentar uma coisa assim todo dia? Eu não consigo aguentar isso todo dia, então tem que mudar. Então, esse é o jeito que eu consigo de mudar isso. Escutar e mudar. Agora, Laura, eu achei aqui uma das máximas da Cristina da Suécia. Vamos entender a máxima que eu achei. Ela tem muitas. Os homens sempre desaprovam o que são incapazes de fazer. Até que não está muito ruim, não. Vou ler de novo. Os homens sempre desaprovam o que são incapazes de fazer. Quer dizer, são incapazes, então eles desaprovam, porque eles não querem mexer com aquilo. Já tem razão. Ela tinha muitas das máximas assim, do ponto de vista de liderança. Ela fez muita coisa nesse sentido. Agora, ó, a verbetógrafa. Na Fatologia, página 1, terceira linha. A causa antiga das reações pessoais atuais e a gênese das tendências. Poderia expandir, por favor? A causa antiga das reações pessoais atuais. A causa antiga dessas reações pessoais. A gente tem reações o tempo todo, né? Que elas são bem psicossomáticas, bem subcerebrais, né? Mas toda reação que a gente tem, quando ela não tem uma lógica por trás, ela vem do passado, de algumas outras reações que a gente já teve no passado. Então, a gente tem que estudar esses motivos, né? E a gênese é a criação, é a origem, né? Então, toda tendência, toda reação e toda tendência que a gente tem, ela tem uma origem. Então, a gente estudando esses assuntos milenários, a gente consegue, às vezes, enxergar, entender, compreender melhor por que eu tenho tendência para aquilo. Por exemplo, por que a mãe dela tinha tendência para vestir as meninas de princesa? Tinha uma tendência por trás, tinha uma origem. Então, essa é uma forma de estudar. Por exemplo, por que eu tenho tendência a querer comprar coisa muito cara? Gostar mais de um sofá de 5.000 reais que de um de R$1.000. Que a Mabel falou porque eu não sou boba, mas não é só isso. Complemento, não é só isso, não. Complemento, Domingos. Não é só isso. Não é só isso. É porque eu em outras vidas já tive sofás maravilhosos. Laura, como então, que... aí tem a origem daquilo aí bem marcado, né? Laura, como que a gente pode atribuir, por exemplo, no nosso lado contemporâneo, as mulheres querem resgatar isso no seu vestido de noiva e na grinalda que veste? E já vi muitas mulheres se frustrar por não casar com festa e com o vestido branco, e daí vai ter um príncipe esperando, e o vestido... Isso. Aí vai ser
Mas você sai a ideia da princesa. Da princesa. É o resgate da princesa perdida. E o tapete vermelho, e aquela pompa, e aquela. E assim, e há muita frustração, ou pessoas que se antecipam a contrair um relacionamento pensando mais na forma do que no conteúdo, mais no dia de princesa do seu casamento, que ela vai reinar. Vocês já viram na TV a cabo que tem uns programas, esses programas americanos, tem um deles que é Meu Casamento. Então tem aqueles casamentos de luxo, né? Que as pessoas são casamentos muito caros. Então a pessoa organiza o seu casamento do jeito que ela quer, pagando muito. Então você vai mostrando o programa como é organizado o casamento e cada detalhe vai mostrando o valor de cada coisa. Então flores, $5.000, né? Vestido da noiva, $20.000. Então é o resgate da princesa perdida. Aquilo é um valor impressionante, porque a pessoa está com saudade daquilo, ela quer recobrar aquele valor perdido, né? É o glamour, é a suntuosidade. Tem muito disso. Só que nós, que já temos mais lucidez, que temos esse curso intermissivo, nós não podemos mais ter essas coisas. Nós temos que abrir mão de tudo isso. A minha sorte é que eu nasci sem dinheiro nesta vida. Essa é a minha sorte. Que se eu tivesse nascido rica, com uma família rica, eu nem sei se eu estaria aqui. Então, isso já devia ser uma das minhas cláusulas pétreas, não ter dinheiro. E eu no começo eu sofria muito com isso. Hoje eu vejo que isso para mim foi uma coisa boa. Porque consigo enxergar tudo isso. E isso é bom. Isso é bom. Agora, para abrir mão de tudo isso, você tem que enxergar a patologia de tudo isso. Se você não enxerga a patologia desse temperamento, se a gente deixa esse negócio porque a gente gosta do assunto do temperamento monárquico, a gente acha engraçado. Eu vejo que as pessoas gostam. Ai, Laura, me fala dessa monarquia, é tão bom. Mas não tem nada de bom. Não tem. Só atrasa, só estar na nossa evolução esse negócio, a gente tem que mudar. E o que eu quero trazer com esse verbete hoje para vocês é isso. A gente precisa conhecer, estudar, mas precisa mudar esse temperamento. Senão ele não traz nada de bom. Laura, página 2. Sim. Trinomiologia, o primeiro trinômio é o trinômio da autoherança retrogenética, paragenética e genética. No binômio? Trinômio. O trinômio da autoherança retrogenética, paragenética e genética. Então, nós temos uma própria herança, né? Que ela vem das vidas passadas, tanto na genética como na retrogenética, né? Então, que assim, não é só o temperamento, ele é adquirido por vidas passadas, mas é que nós temos a genética, a paragenética, então é uma carga muito grande, né? Que a gente não consegue se liberar disso tão fácil. É tempo, né? Porque o psicossoma que faz a moldura do soma, né? Então, eu queria saber se, com base nisso, só as características de temperamento, por exemplo, ou não, fisicamente também pode ter? São coisas diferentes. Na verdade é assim, quando eu penso em temperamento monárquico, tem a parte da psicossomática, mas eu vejo mais como parte mental somática mesmo, é comportamento. O comportamento é mais a manifestação do mental soma, da pessoa, da consciência, né? É mais intrínseco ainda. Aí depois vai ter a parte emocional, que ela também é muito intrínseca. Agora, a parte somática, aí eu acho que muda muito, porque nós, por exemplo, eu não sei se eu tive mais vidas na monarquia como homem ou como mulher. Pode ser que eu fui muitas mais vezes homem que mulher. Então, eu acho que o físico é o que menos marcante. Acho que o que é mais marcante é a parte mais psicossomática e mental somática mesmo. O que fica mais, o que marca mais, né? Agora, tem pessoas, você me fez lembrar, tem pessoas que pelo seu físico, pela sua aparência, fica muito claro que elas foram da monarquia. Que a manifestação física delas é muito forte ainda.
Nisso que vocês estavam brincando, por exemplo, que as princesas ainda não tinham chegado. Essas pessoas que vocês chamaram de princesas, é pelo porte, pela característica? Mas não é só físico, você vê aí acompanha a força presencial com a aparência, a forma da pessoa se mexer, aí é todo um conjunto. Aí isso vem da retrogenética. Mas eu, por exemplo, eu não tenho glamour nenhum. Eu não sou uma pessoa com glamour, não sou uma pessoa refinada. Mas pela minha energia, eu tenho esse temperamento, dá para sentir esse temperamento. E eu vivo falar em princesas. E os príncipes e os reis percebem também? Porque assim, é mais em mulher que fica marcante essa característica, em homem não dá para ver tanto. Porque eu vejo falar homem muito a característica do militarismo, né? O homem é militar, a mulher é a princesa, é a rainha. Não dá para perceber essa característica em homem também? Da Uma boa pergunta, né, professor Valo? Pois você é especialista. Eu não. Aqui para você. Aceitamos que os governantes atuais tomem a decisão por nós e esperamos deles o salvacionismo. Na prática, não existe a democracia de forma plena. Esta aceitação passiva é uma forma de temperamento monárquico passivo? Aí seria mais a forma passiva dos plebeus, não, do povo, né? Do povão, né? Poderia ser, né? Agora aqui, os defensores da monarquia a defendem como um poder moderador que traz sentido de unidade ao país. E que o Brasil só se tornou um país de fato com a vinda da família real, pois antes não havia senso de unidade. Das primeiras 10 posições do Índice de Desenvolvimento Humano, hoje, 7 são monarquias. O que a autora do verbete tem a dizer sobre isso? Mostra que a Terra ainda está dominada pela monarquia, por isso que associa ainda é patológica, a sociedade é patológica. Tem que sair disso, porque... Outra coisa, essas monarquias que tem, algumas delas ainda são muito feudalistas, né? Ainda tem isso. Esse é o mesmo argumento de que a guerra traz coisa boa, né? Pois é. É a mesma lógica. Não, que existe uma guerra justa. E que ela faz desenvolvimento científico, então é uma coisa ruim, que eles querem arrumar uma coisa boa. Conversa fiada braba. Né? É o seu, é? Não é, não. Não é, não. É o verbete do senhor. Achei muito interessante. Só queria fazer uma pergunta em relação às profissões. Né? A questão do temperamento monárquico, toda a questão do ser ouvido, da liderança. O que tu pensa em relação às profissões? Especificamente, eu sou professora. O professor. Eu acho assim, que o professor, ele tem muito poder em sala de aula. Isso é uma coisa óbvia. Inclusive eu coloquei aqui, na página número 2, um item sobre a profissão interassistencial afetando a estrutura do temperamento monárquico. Então, tem várias profissões que elas ajudam muito a quebrar, a mudar esse temperamento monárquico. Por exemplo, dentre elas é o professor. Claro que é o professor que vai decidir como vai usar esse poder que ele tem em sala de aula. O professor ele tem que ser um educador, mas ele não pode se impor. Ele tem que ter muito cuidado, porque informação é poder. Se esse professor ele já tem poder na monarquia, a tendência genética para a genética dele vai ser querer impor aquela informação que ele tem, aquele saber que ele tem. Então ele tem que ficar muito igual ao aluno para conseguir passar essa informação sem se impor. Aí ele vai ter que ler muito, estudar muito sobre manipulação, sobre poder, para estar bem lúcido na hora de dar uma aula. Agora, tem algumas profissões que são muito interessantes para pessoas com temperamento monárquico. Por exemplo, fisioterapeuta,
enfermagem, pessoas que cuidam pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas que, por exemplo, fazem treinamento com diaristas, com pessoas que servem, pessoas que vão servir os outros. Esses professores ajudam muito a quebrar a reestruturar esse temperamento. Essa é uma das coisas que eu também já fiz bastante, trabalhei muito com essas profissões de servir aos outros. E isso me ajudou muito também e me ajuda muito. Mas é bom ler bastante sobre manipulação e sobre poder para isso, para você se manter lúcida nessa hora da tua aula. Não esquecer disso, não esquecer. É muito fácil escorregar. Você está num ambiente onde tem todas as pessoas com atenção para você. Então, ou tu mantém o nível de lucidez muito alto, ou tu vai... É tranquilo, digamos assim, esse curso. Mas, dentro da monarquia, tinha aqueles que escreviam nos discursos do rei, né? Aqueles que tinham mais facilidade de palavra, aqueles que pediam aqueles megáfonos, e por ordem do rei, todo mundo escutava, né? E aquela coisa, então nós temos umas tendências aí meio complicadas, né? Fala. Aqui na página 3, a sindromologia. Queria que você falasse de duas síndromes. A síndrome da distorção da realidade, que é a primeira, e a penúltima, que é a síndrome do recalque. Então, a primeira é muito séria, essa distorção da realidade. Quando a pessoa ela tem um temperamento monárquico ainda muito marcado, ela não tem nenhuma lucidez, ela vive ainda no mundo da fantasia. Ela ainda se acha a princesa, ou a rainha, ou o rei. Ela ainda acha que todo mundo tem que servir ela. Ela ainda acha que todo mundo tem que adivinhar o que ela está precisando na hora que ela está precisando. E ela acha realmente que o mundo funciona assim. E que os demais estão devendo isso para ela. Porque ela já viveu assim muitas vidas. Só que ela agora não é mais uma rainha. Ou ela não é mais um conde, ou um barão, ou o que seja. Então ela cai aqui de paraquedas nesta dimensão, nesta vida. E ela começa a ver que a vida não funciona assim. Que as pessoas não estão atentas aos desejos dela. Então esse é o síndrome da realidade. Ela está fora da realidade constantemente. Totalmente. Então esse choque é bem duro, né? Para essa consciência. Até ela cair na verdade. E a outra era do recalque. Então esse recalque, a pessoa ela fica, como eu entendo esse recalque, a pessoa fica magoada. Ela fica revoltada com essa situação. De não ter aquilo que ela quer. De as coisas não ser como ela quer. Então ela fica fechada. Ela fica com dor de cotovelo de tudo aquilo. Ela não quer nem saber de nada. E ela vai se fechando mais. E daí que aí eu falo bastante também de depressão, né, e de instabilidade emocional no verbete. E muitas pessoas que têm esse temperamento monárquico e que não enxergam, elas acabam com problema de instabilidade. E eu acho que por causa disso, mas essa é uma minha hipótese. Ela não vê a realidade, não aceita a realidade, ela prefere ainda ficar nesse mundo, né? Também, é o príncipe destronado. Então ela se fecha ao mundo, fica revoltada com o mundo contra ela e fica por aí. Aí vem mais uma doença, aí fica mais uma patologia, né? Professor Valdo? Então, ontem eu falei com a minha mãe por telefone, ela estava de aniversário, e ela me solicitou fazer 2 perguntas para o senhor, se o senhor puder responder. Ela cuida da mãe dela, e depois de vários AVCs, ela agora, pouca lucidez, ela mantém, né? Ela perguntou se, além de dar o conforto, uma qualidade de vida para ela nesse momento, se teria mais alguma coisa que poderia ser feito a favor, benefício dela. O ideal é o arco voltaico, mas tem que ser gente que entenda disso. Você já sabe fazer o arco voltaico? Sim. Então você pode auxiliar lá no assunto. Faz a intervenção, você vai ver. Isso ajuda. Porque o arco voltaico tira as energias gravitantes na cabeça, no cérebro da pessoa, sabe? Isso aí ajuda muito. Certo. Ainda mais quem teve AVC, tudo isso. E uma outra pergunta que ela pediu para fazer assim: qual é o segredo da sua cutis? Assim. Cutis
isso é coisa de mulher, né? Mas, ó, você vai falar para ela, se ela quiser melhorar o processo da pele, tem uma coisa normal por aí que o povo às vezes esquece. Chama tintura de Amamelis. Tem que anotar aí. Amamelis é com H. Tintura de Amamelis. Agora, tem que ir a uma drogaria especializada que faz a prescrição. Entende? Uma pessoa faz a prescrição, se lá não tem. E então eles vão fazer, tem que fazer a composição da tintura de Amamelis. Agora, a tintura o que é? Ela serve para limpar a pele. Então, uma pessoa que tem a pele suja, onde é que mora a sua mãe? Pois é, precisa de ver aonde. Se lá é muito poluído, isso piora a pele, principalmente da mulher. Ela é loura, ou era loura? É ruiva? Ah, sei, não, então ela é morena. Porque ruiva e loura é pior ainda. Num lugar que tem muita poluição, ainda piora mais. Então, ela deve usar a tintura e ver. A tintura, às vezes, ela vem, parece que a tintura é suja na hora que passa. Mas, com o passar do tempo, ela vai ver. Se a pele estiver suja, vai sujar mais ainda a tintura. Ela vai ver como é que é isso. E tem que passar com algodão na cara. Isso melhora o processo do rosto. Outra coisa, ter muito cuidado com qualquer coisa que levar para a cara. Por exemplo, os problemas que tem aí, certos remédios, certas coisas que tem, por exemplo, mertiolato. Não deve passar no rosto, nunca. Você está entendendo? Tem várias coisas dessas que a pessoa tem que cuidar. Agora, o mais é mesmo evitar sol demais, porque o sol é cancerígeno atualmente. O sol aí, atualmente, ele é inimigo da humanidade. Ele está fazendo mais mal do que bem. Então, precisa ter cuidado. Esse é o motivo que eu uso chapéu, que é contra o processo. Aqui, olha, tem uma proteção interna do chapéu. Outra coisa, essa camisa é feita na China. Ela também é contra a emissão dos raios negativos. Sabe como é que é? Ultravioleta. UV. Isso aí, às vezes, melhora a pele da pessoa. Outra coisa, fala com ela para andar mais coberta e não tomar muito sol. No rosto, isso é muito importante. Por exemplo, eu ia jogar golfe na China, em Hong Kong, nas Filipinas, em Manilha, em vários lugares desses. As mulheres que jogavam golfe comigo, você não via a cara delas. E outra coisa, não era muçulmana, não, presta atenção. Elas viam tudo como se tivesse uma armadura para não tomar sol. Agora, as peles, o máximo. As donas, lindérrimas. A China está cheia de mulher bonita por causa disso. Elas não tomam sol diretamente, você está entendendo? Isso também ajuda o processo da pele. A cutis, a tez. Aí, no caso, é a cutis mesmo, é o que ela perguntou, ela está perguntando para a mulher. Agora, isso, de modo geral, é que ajuda mais. Você está entendendo? Isso que eu falei aí, de modo geral. Eu estudei muita coisa de plástica, de cosmetria. Agora, no meu caso, eu não uso mais essas coisas, mas é porque eu também não tomo muito sol mais. Agora, eu tinha rugas grandes que eu mesmo tirei, através de cosmetria. Eu não precisei de fazer cirurgia. Você está entendendo? Era uma técnica do Dr. Sakurai, o japonês lá com quem eu estudei. Isso foi na década de 60, para você ter uma ideia. Há muito tempo. E até hoje a minha pele está mais ou menos do mesmo jeito. Não mudou tanto. Cara, eu tenho 80 anos. Você está entendendo? Eu sou octogenário, mas ó, cuidado com ele. Esse tamanho não é documento não, hein? Cuidado. Você já viu a altura dele, né? Não, já viu o tamanho da mão e do pé dele? Pois é. Agora, você entendeu isso aí? Agora, no caso, o melhor aqui no Brasil, devido ser país tropical, é a tintura de Amamelis. É a melhor coisa. Agora, nada de borrocar a pele, que o povo aqui no Brasil, as mulheres, tem mania de querer fazer maquiagem borrocando a pele. Fica tudo aquela cara de palhaço. Isso piora. É aquilo que a gente fala, que a pele não respira. A pele tem que ser limpa, é o melhor. Se borroca muito, dá para trás. Isso aí não dá certo. Professor Valdo, para complementar e explicar melhor,
Eu também já usei essa tintura de Amamelis numa solução. Aí o senhor está fazendo a referência e eis uma pergunta. Quem for usar, usa puramente ou... Pura. Pura. Tá Outra bem. coisa, um dos lugares mais sérios que a pessoa deve passar a tintura de Amamelis é no nariz. De um lado e do outro, tudo assim, ó. Porque o nariz é que dá uma alteração com o tempo. Pois é. Agora, na mulher, na questão do pescoço para cima, é no colo, é aqui, ó. Eu já usei. A mulher fica velha. Na palma das mãos e aqui, ó, no colo. É onde eu trabalhei mais. No Oriente, no Brasil, com os americanos, tudo isso, as americanas. A própria nossa amiga lá, que morreu com mais de 100 anos, a Dercy Gonçalves. Era a mão dela. Ela foi lá, eu melhorei o processo dela. Porque ela não podia tirar fotografia. Sabe? Uma mulher só deve tirar fotografia com as mãos para cima, se tiver que aparecer a mão. Jamais fazer assim. Uma outra coisa que tem errado de mulher, que é bom a gente falar quando fala nisso, que o povo pergunta. Você vai numa fitness, num lugar aí de ginástica, qualquer coisa dessa, geralmente as mulheres estão numa esteira aeróbica ou mexendo naquilo, estão com colar, estão com processo de pulseira, com relógio. Isso é besteira. A mulher jamais deve usar nada que aperte o braço dela. Se aperta, as veias todas vão aparecer. Porque, aqui, ó, segura a circulação. Está entendendo? Então, uma pessoa coloca uma pulseira pesada, um relógio, a mulher, e ela vai andar, e ela faz isso, ó. A mão vai ficando cada vez mais velha. Eu já vi moça aí de 29 anos que estão com a mão de 70. Então, isso é muito importante, a mão. Qual a idade da mão? Entendeu? Agora, uma moça dessa, ela não pode tirar a fotografia para baixo, porque se vai para baixo aparece tudo, a mão de velha. Tem que ser para cima, entendeu? Assim, ó. Cada circulação. Isso tudo é dica que eu estou falando. Outra coisa, às vezes as mulheres que gostam mais de ver isso são aquelas que têm 50 anos. Sua mãe já tem? Pois é. Quase sempre são as que olham mais. É de 50. O povo pensa que as mocinhas não são. São as velhas. Aquela mais. Que está caminhando para a terceira idade. Entende? Agora aqui. É viável, através do uso de energias, melhorar a situação de uma vaca com patas torcidas ou quebradas e colocá-la em pé novamente? Sempre é bom ajudar tudo quanto é tipo de bicho, né? Ela está em Pirenópolis, Goiás. Fui atrás de veterinário, ele prescreveu medicações que eu mesmo apliquei, juntamente com energia, diariamente, nos dias que estive lá. O dono tem esperança de que se recupere e não quer nem saber de sacrificá-la. Para minha surpresa, ela melhorou muito, a bicheira do olho sumiu já no primeiro dia, estou tentando mandar energia à distância, mas não me sinto capaz de sozinho ajudá-la a ficar de pé. Devo insistir? O senhor pode nos ajudar com a sua energia? Vamos entrar nessa. Viva Pirenópolis. Vamos entrar lá. Vamos ver o que dá. Agora, a gente tem que ajudar os bichos sempre, o máximo que a gente puder, ainda mais uma vaca. Essa já deve ter dado muito leite lá para o povo, né? Se o homem não quer sacrificar, deve ser porque ela já prestou muito serviço. Ainda tem mais um minuto, mas então nós vamos abrir um parênteses para começar o trabalho, tá certo? Pode ser? Vamos nessa. Alô, pedimos por favor que desliguem os celulares. E na hora da megafonização é para não teclarem os computadores. Muito obrigada.
Então, como é que foi aí com você? Foi muito bom. No início eu estava bem agitada, assim, o meu cardio estava milhão. E aí eu senti que demorou um pouco para relaxar, assim, aí de repente parecia que tinha uma muito forte aqui no meio. E aí eu fui acalmando, e no final estava me dando vontade de levantar e tô zerada, sabe? Foi uma sensação muito boa, muito bacana. Está sentindo bem agora? Tô com vontade de levantar. Só. E você, como é que foi? No início, assim, é como se eu tivesse recebido uma onda de energia, assim, enorme, assim, sabe? Quando você está embaixo do mar, assim, vem aquela onda. Aí veio para todo o corpo, assim, fez uma energia circulasse por todo o corpo. Depois, eu fui sentindo, assim, uma calma, sabe? Uma tranquilidade. Foi tão bom, sabe? Eu não vontade de parar, como se eu estivesse até no espaço, assim, sideral, assim, muita paz mesmo, muito bom. Valeu. Obrigada. E você, como é que foi, Lúcio? Muito bem. No início eu também senti o cardio chakra bem disparado, né? Isso repercutiu no cardio. E também, assim, no corono, né? Senti a energia circulando, assim, dentro, como se estivesse passando por dentro do cérebro, assim, bem... Agora, eu intenso. queria perguntar uma coisa para vocês três. Algum de vocês teve algum contato com uma pessoa que era músico? Nada? Nenhum de vocês? Um homem? Músico? Não. Você também não? Há muito tempo atrás... Quem é? Sim. Tinha... Quem é? Como é que ele era e quem é? Era o Lúcio do Cavaquinho. O que é isso? Quem é esse? Ele era um artista que tocava cavaquinho. Tocava cavaquinho. Cavaquinho. Então, como é que ele era? Ele era mais ou menos baixinho. Ele era baixinho? Baixinho. Então é ele. É? Ele estava trabalhando aqui com a energia, falou que era da turma, então os amparadores deixaram que ele trabalhasse. E outra coisa, ele estava mexendo com a ectoplasmia, assim, dentro de um processo como se tivesse uma melodia. E eu estava escutando a música. Bacana. Então, estava com ressonância musical. Você está entendendo? Eu nunca vi isso. Ele falou, não, é porque eu sou músico, eu quero mostrar. Entende? Tem gente minha aqui. Ele falou. Que bom. É o Lúcio do Cavaquinho. Quer dizer que você conheceu ele pessoalmente? Eu ganhei um cavaquinho dele. Tem uma história que eu não sei se é bem verdadeira, que ele é nascido no mesmo dia que eu. Nada disso, o homem falou. Agora, ele é baixinho. Sim. Outra coisa, ele usava alguma coisa na cabeça? Você sabe disso? Ele está sem nada na cabeça, eu estou só perguntando. Eu acho que tinha, assim, mais ou menos o penteado, mais ou menos como o meu. Penteado assim, né? igual o seu, né? Que ele não tem nada. Ele não tem nada. A cabeça dele é limpa. Mas outra coisa, ele está bem moço, cheio de vida. Eu conheci ele já era mais, já tinha acho que mais de 50. Ele já rejuvenesceu, por isso que ele está bem. É bom. Agora, ó, ele devia de ser uma pessoa assim, muito expansiva. Era assim? Sim, opa. Ele era músico, mas ele era um artista, assim, né? Pois é, pelo conversador, jeito dele aqui. Muito conversador, assim, né? Ele colocou esse ritmo intermitente da energia que nós usamos como se tivesse uma melodia. Que bacana, hein? Ele colocou o processo aí como se tivesse uma lead que estivesse orientando. Eu achei muito estranho. Agora, ele não falou nada quem é. Eu falei, não, eu estou aqui com a minha família. Então, eles permitiram que eu trabalhasse. Que bom. Falou desse jeito. Eu falei assim, tudo bem, não tem nada. Agora, logo que foi começando, ele tomou conta da batuta da orquestra. Entende como é que é? Agora, eu senti como se estivesse mexendo com música. Pois é, não, mas é um ritmo mais sério, porque geralmente é um ritmo apenas intermitente. Hum, hum, hum. Dessa vez não, tá hum, hum, hum. Parecia aí uma rapsódia, você está entendendo? Uma sonata, uma sinfonia, alguma coisa nesse sentido. Agora, então, é ele. Agora, ele é baixinho, sim. Que bom. Outra coisa, ele era de tipo nordestino, que a cara dele é um pouco achatada. Na verdade, assim. Ele era gaúcho, mas ele tinha Mas tinha uma cara assim de achatada? Até dá para achar é que tinha uma testa assim avantajada. Isso. É o jeitão, é ele mesmo. Mas ele está moço, está cheio de vida. Que bom ter notícia. Amigo do Lúcio, sabe dar.
professor Valdo, É. e a menina aí do meio disse que sentiu vontade de dançar, não é? É que me deu vontade de levantar e sair todo errado. Não foi exatamente dançar, era me mexer. Era levantar. Você normalmente, você dança, você pratica alguma dança, alguma coisa? Pois é, se ela praticasse dança, já viu. Se fosse a minha mulher que estivesse aí, você já viu o que é que ia dar. Tá. Muito bem, gente. Se precisar, nós apelamos para vocês. Você está com um amparador aí, o homem é bom. Bom, muito bom. Ele está mexendo com ectoplasmia. Ah, que bom. Ah, eu percebi um pouco por baixo também.
Então, como é que foi aí, Márcia? Muito calor no cardio, no laringo e aqui do lado esquerdo. Ficou vibrando. E senti expandido, né? Você está sentindo bem agora? Está bem? Tudo ok? Tudo ok. Você sentiu a força do campo, né? Está muito forte o campo. Como é que foi lá? Você que é experiente da história, né? Conta aí. Eu senti, assim que eu cheguei, teve um monte de acoplamento, parecia máquina extrafísica, inclusive. Senti amparadores aqui atrás de mim, do meu lado, trabalhando. Senti umas rajadas assim de ventos, correntes extrafísicas cruzando aqui a gente. E senti exatamente o que ela falou. Primeiro pegou no cardiochakra, depois no laringochakra e no núcleo chakra também. Senti umidade, ectoplasmia e assim, a sensação que muita assistência muito séria foi feita. Você está bem agora? Estou. E o chefão aí, como é que foi? Aí Bom, primeiro, hoje de manhã eu já tinha acordado aí no quarto, lá onde eu estou. Muita esterilização de energia e, assim, confiante de que eu estaria aqui na megaforização. No começo, começou a ectoplasmia pelo nariz, pelo alto da cabeça, demorou um pouquinho a engrenar, eu acho que acoplou aqui do lado esquerdo alguma coisa. Começou a intensificar a esterilização das energias pelo lado direito. Agora, o que é engraçado é que a turma é do Rio Grande do Sul, você também é. Rio de Janeiro. Olha lá. Veja isso. Entende? Mas olha, você está sentindo bem agora, né? Muito bem. Agora, de manhã você sentiu em casa aí, né? Senti. Foi? Senti, ainda hoje fui nas cataratas, levar minha filha com minha esposa. E aí eu, saindo de lá, falei, não, vou chegar cedo porque hoje eu vou para a megaforização. Aí minha mulher ainda brincou comigo e falou, não, você vai se frustrar. Quer dizer, então, que... Aí eu não fui, ela me convidou. Deu certo, hein? Você tinha contado para ela antes alguma coisa? Não. Nada? Eu a conheço do Rio, mas eu só a vi aqui dentro. Ah, foi? Ele morava lá no Governador. As P2, 40 manobras. É a ilha da Raquel de Queiroz. Nós estávamos também na CP2, os três. A Vanessa está em todas. Né? Gente, muito bom. Agora, você notou a energia do campo, como é que é forte? Já faz algum tempo que nós estamos trabalhando aqui, né? Já era para sentar mesmo, está na hora, né? Agora, o que é interessante é que ultimamente está aparecendo gente externa que estão deixando entrar para ter contato, para saber como é que é. Isso é engraçado, né? É o trabalho. Qualquer coisa a gente chama você, se você ceder energia por aí afora. Ok. Laura. Aqui no ar, Laura. Eu queria que você comentasse aqui na fatologia. Sim. Deixa eu contar aqui mais ou menos. 3, 4, 5, 6. Aqui o item a relação dominadora da senhora do lar com a própria diarista do século XXI. Então, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, mas como é que eu vou identificar o meu temperamento monárquico se é que eu tenho, né? Então, um trabalho muito interessante que eu fiz aqui em Foz durante uns 5 anos, eu fiz treinamentos de diaristas para donas de casa, né? Eu trabalhei muitos anos como diarista na Espanha, quando eu era mocinha, né? Eu trabalhei também muitos anos uns 3, 4 anos como camareira de hotel, de luxo, fazendo camas, limpando banheiros e também cuidando pessoas idosas. Então, eu trabalhei muito fazendo serviços. E quando eu cheguei aqui em Foz, eu tinha que me virar, né? E ia fazer o quê? E uma das coisas que eu acabei fazendo foi esses treinamentos para diaristas, porque eu vi que aqui as diaristas não estavam qualificadas. Elas nem sabiam bem como misturar um produto com outro, enfim, era um meio desastrado. Então, inventei esse serviço, né? Então, as pessoas
me contratavam para eu ir na casa delas e treinar essas diaristas. Como organizar um armário, como limpar um chão, como limpar uma torneira de acero inoxidável, enfim, essas coisas. E além de fazer esse treinamento, eu comecei a observar como é que essas donas de casa tratavam as suas próprias diaristas. E eu ficava em uma posição muito comprometida, porque eu era contratada pela dona, mas eu acabava sendo a confidente da diarista, porque o meu trabalho era mal com mal. Para eu mostrar para uma diarista como limpar um chão de uma forma correta, e o que fazia? Eu limpava. Então eu acabava limpando junto com a diarista, e isso criava uma empatia, um rapport. Ela via que eu limpava, então ela não me via como a dona da casa, me via como uma parceira. E aí a diarista começava a me falar as coisas, né? Ela me faz isto, a dona me trata assim, eu faz isto, faz isto. Então, você acaba sabendo coisas que você nem quer saber, né? Mas você acaba sabendo. Até porque como eu também fui diarista, então eu sei muito bem como é que você é tratada. Acho que eu trabalhei como diarista dos 18 anos praticamente até os 24, em várias casas, em vários lugares, né? Então, eu também passei por isso e sei muito bem como é. Então, eu acho que uma forma de identificar o temperamento monárquico, você que tem diarista, é você começar a observar como você, neste século XXI, você se dirige à sua diarista, o que você espera dela. Porque, às vezes, não é evidente, são coisas muito sutis. Mas tem um comportamento autoritário, tem um comportamento despreciativo, tem um comportamento não adequado para o nosso século. Então, exemplos eu não vou colocar porque acho que não precisa e também não quero comprometer ninguém, não vou fazer isso. Mas eu acho que cada um no seu interior pode procurar, pode saber. Uma pergunta muito simples, por exemplo, você tem uma diarista, a mesma diarista há quanto tempo? Isso é um bom indicador, é um bom termômetro. A sua diarista fixou com você? Ou você precisa de uma diarista diferente a cada 4 meses? Alguma coisa tem errada aí. Que as diaristas não gostam de trocar de lugar. Para elas, cada mudança é desagradável, é uma coisa difícil. Entrar numa casa nova, pegar o jeitinho, é uma coisa difícil. Então, quando uma diarista vai embora da sua casa, muitas vezes, cada uma vai embora, tem alguma coisa. Então, às vezes, a gente tem que recapacitar, refletir sobre essa situação. Trate a sua diarista como você gostaria de ser tratado se você fosse diarista. Você acha que simples. Como uma pessoa. Você acha que em alguns casos aí pode existir a relação grupocármica de vida passada, por exemplo, entre de já ter sido, né, já ter servido aquela pessoa, ela como uma monarca, por exemplo, e a pessoa como uma cortesã, uma empregada em vidas passadas, pode surgir. Também, Manuel, mas independentemente disso, nós, com curso intermissivo, com lucidez, que acreditamos na assistência, que temos que fazer assistência e tudo mais, que fazemos TENEPES, se a gente não faz assistência com a própria pessoa que limpa o nosso banheiro, que classe de assistência nós fazemos? Às vezes é muito fácil fazer TENEPES lá no nosso quartinho, fechado, com a porta fechada, e não dar atenção para a nossa diarista. Às vezes ela está com depressão, e ninguém está dando nem bola para ela. Às vezes ela está com problemas familiares muito sérios. Às vezes ela está precisando de alguém que escute ela. Às vezes ela está precisando de conversar, ou de você fazer um cafezinho para ela, enquanto ela trabalha. São coisas que são relevantes e que falam muito ainda do nosso temperamento. É uma coisa que eu estudei muito, que eu vi muito aqui, e na que eu refleti muito. Tanto que esse hoje em dia é um trabalho que eu não faço mais. Esse treinamento de diaristas é uma coisa que eu evito de fazer hoje em dia. Vou continuar fazendo treinamento de pessoas que prestam serviços, mas não nas casas das pessoas. Vou fazer no shopping e em outros lugares, vou continuar com esse trabalho, mas não em casas particulares, porque
é complicado. Outra coisa Mas também eu fiz questão de colocar isso aí como um termômetro para as pessoas se avaliarem intimamente. Outra coisa também que eu queria comentar rapidamente, que antes de eu vir para cá, eu estava assistindo um documentário na TV, né, TV fechada, que tinha um certo monarca, um rei de Praga, do século XVII, que ele investia muito na questão da biblioteca. Então ele contava lá no documentário que ele gastava muito dinheiro, né, rios de dinheiro para comprar livros, né, principalmente processo de ocultismo, de parapsiquismo. Investia muito na questão da biblioteca pessoal dele, né? Então, se você puder comentar um pouco disso, dessa outra vertente da monarquia, né, que apesar de não ser predominante, mas que ocorre em casos específicos, né, de monarcas. Ele investiu muito na questão da biblioteca dele, né? Tanto que ele tem no documentário mostrava que ele tinha uma biblioteca imensa, né, de muitos livros, né? Ele investia muito na questão da erudição, do estudo, e comentava também a questão do ocultismo, que ele era um cara que investia muito na questão de livros ligados ao ocultismo. Provavelmente, Manuel, é aquilo que a gente fala. Essa seria a parte positiva da monarquia, que a gente invertiu muito em cultura, em erudição, e provavelmente por isso que nós temos curso intermissivo, por essa parte, né? O resto não presta. Mas essa parte seria a parte que levou a gente a ter um curso intermissivo, essa parte da intelectualidade, né? Essa parte positiva. A gente tem muito que estudar sobre temperamento. Não é uma coisa que acaba de um dia para outro. Essa minha listagem de 20 é muito pequena. Ela poderia ser ampliada para muitos mais itens, né? Estudando mais. Nós estamos esperando. Já tem algum encaminhado? Já? Então tá bom. Estamos esperando, hein? Está aí. Quando ela aparece, agita o plenário, sabe? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 121 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Milena, Proexis Ginosomática, Patrícia, CP2, Cristina Aracaki, Fórum para a Direitologia, Miriam, Fundamentos da Conviviologia, Maria da Consolação, Dinâmica Assistencial Parapsíquica, Intercamp. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos Enciclopédia. Boa tarde a todos. Vamos nos dirigir ao pessoal que está visitando a Cognópolis Foz nesse final de férias, a todos os tertulianos aqui. Quem tiver interesse em renovar a assinatura do programa Amigo da Enciclopédia ou fazer adesão como primeira vez de associação, basta dirigir à recepção do SEAEC, todos os dias, das 8 às 18. Você pode fazer lá o pagamento com cartão de crédito, com cheque, com dinheiro, depósito bancário, é muito fácil, é muito rápido. Eles estão preparados para te orientar e fazer a sua inscrição e receber lá o pagamento. Alguma dúvida relativa a senhas, acesso, dificuldades, conhecer o programa, entender qual é a finalidade do programa, eu me coloco à disposição também de vocês para orientar, para explicar melhor, esclarecer quem tiver dúvidas. E o pessoal que está em casa, está nos assistindo, também pode ligar na recepção do SEAEC no 45 35 25 26 52, e em poucos minutos você faz a sua inscrição, o seu pagamento com cartão de crédito para renovar a assinatura ou fazer adesão. E também pelo site, também com cartão Visa, www.enciclopediaconselhologia.org. Boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer um convite para o curso Proexis Ginosomática, que ocorrerá na semana que vem, entre os dias 4 e 5 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Nós estamos aqui com uma das professoras do curso, Miriam Sanches, que abordará a temática Geração Sanduíche. Então ela vai falar um pouquinho para nós sobre o que se trata esse assunto. A geração sanduíche, Milena, não é a geração McDonald's, mas é a vivência intergeracional no mesmo convívio com pais, filhos e até avós. Então nós vamos falar das problemáticas e solucionáticas do convívio intergeracional. Esperamos vocês lá. Para quem tiver interesse em conhecer a programação do curso, está no site da Apex, www.apexinternacional.org. E para as pessoas que estão fora de Foz do Iguaçu e gostariam de participar do curso, nós estamos oferecendo ele em EAD, à distância, mas somente para quem está fora de Foz do Iguaçu. Para maiores informações, na recepção do SEAEC. Obrigada.
Boa tarde. Para atender aos teletertulianos que nos procuraram, nós viemos trazer os contatos para maiores informações sobre o curso SP2, Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2. Vocês podem nos procurar no e-mail Foz do Iguaçu, sem cedilha, @ipc.org.br ou no telefone 45 2102 1448. Informações sobre a estrutura do curso, hotel, valores, a gente está à disposição para qualquer tipo de detalhamento que vocês precisem. Também nas unidades dos centros educacionais dos estados, vocês também podem obter informações. Então, do dia 31 ao dia de agosto a 2 de setembro, vai acontecer em São Paulo o curso com a EPICOM Adriana Lopes. As informações, então, podem ser também no telefone 11 3287 9705. 14 a 16 de setembro, nós teremos no Rio de Janeiro, com o professor Rui Bueno. O telefone é 21 3153 7574. Em Porto Alegre, de 14 a 16 também, com o EPICOM Pedro Fernandes, o telefone é 51 3224 0707. Em Foz do Iguaçu, do dia 21 a 23 de setembro. Teremos ainda também em Florianópolis, Belo Horizonte, Natal e em Curitiba, de 19 a 21 de outubro. Buenos Aires, de 26 a 28 de outubro. Manaus, de 16 a 18 de novembro. Campo Grande, 23 a 25 de novembro. Rio de Janeiro, 30 de novembro a 2 de dezembro, novamente. São Paulo, 30 de novembro a 2 de dezembro também. E Foz do Iguaçu, de 11 a 13 de dezembro. Obrigada e um bom curso para todos. Se você tem interesse em estudar mais profundamente questões práticas da cosmoética no dia a dia, o exercício da mega fraternidade e condições de anticonflitividade, a gente convida vocês a participarem do 4º Fórum de Paradireitologia, que ocorre aqui no CIAEC, nos dias 10, 11 e 12 de agosto. Esse é um evento sem pré-requisito, que é fruto de uma parceria do Colégio Invisível da Paradireitologia com o CIAEC. Nós teremos mais de 15 apresentações versando sobre assuntos relacionados ao paradireito, envolvendo a mega fraternidade, a anticonflitologia, a questão da responsabilidade quanto ao nível de cosmoética mais avançado. Nesse evento, nós faremos o lançamento de um livro da professora Adriana Rocha, fruto da tese de doutorado dela. Teremos uma dinâmica parapsíquica já inserido também no contexto do evento. E traremos 2 mesas de análises biográficas à luz da paradireitologia. Então, para mais informações, procurem a recepção do CIAEC. O evento acontece de 10 a 12 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu. Ok? E, para quem quiser a programação completa, estiver fora, acessem o blog paradireitologia.blogspot.com.br. paradireitologia.blogspot.com.br. Obrigada. Olá, nós teremos em agosto, nos dias 24, 25 e 26 de agosto, o curso Fundamentos da Conviviologia. Nós iremos abordar os assuntos da fitoconvivialidade, zooconvivialidade, conviviograma, e teremos também neste curso um campo da conviviologia, campo bioenergético da conviviologia, com a professora Marina Tomás e professor Hernande Leite. O curso será aqui no Discernimento, de 24, 25 e 26 de agosto, e contatos para esse curso, contatos no CIAEC, telefone 45 3528 2652. Obrigada. Boa tarde. Estamos aqui para convidar para o curso Dinâmica Assistencial Parapsíquica, 25 e 26 de agosto, em Fortaleza, Ceará, com os professores Moacir Gonçalves e Everaldo Bergonzini. Contatos DDD 85 387 876, Intercamp, Fortaleza, Ceará. Contato fortaleza@intercamp.org. Obrigada, boa tarde.
O verbete da manhã é postura energética profilática, especialidade para profilaxiologia. Autora, professora Arina Cardoso. Obrigada e boa tarde a todos.